Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre planejamento. Gente, a função de planejamento ela é muito importante, muito cobrada em concursos públicos, então a gente vai estudar ela de uma forma bastante direcionada, bastante focada naquilo que é cobrado em provas, tá bom? Espero que você esteja animado, a água já tem que estar aí do lado, seu caderno também para fazer as anotações, então vem comigo para a gente começar esse nosso bate-papo. Gente, seguinte, nossa aula é de planejamento, né? E o que a gente vai ver de maneira mais detalhada na aula de hoje? Vamos conversar sobre planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional, as etapas do planejamento. Vamos conversar ainda sobre os conceitos de negócio, missão, visão e valores. E vamos falar ainda sobre as metas SMART, né, que é uma tipologia muito presente em provas também. Então, esse é o nosso sumário, é esse conteúdo que vai ser abordado na aula de hoje, que consta aí no seu edital, né? Normalmente a banca descreve dessa forma como eu coloquei aí no sumário, belezinha? Então vem comigo para a gente começar esse bate-papo falando aí sobre o conceito de planejamento. Gente, lembrando sempre, né? Quais são as funções administrativas segundo os autores neoclássicos? Planejamento, organização, direção e controle. Então, o planejamento é a primeira das funções administrativas que compõe o processo administrativo. Então, ela antecede todas as demais funções. Então, eu faço o planejamento para em seguida fazer a organização, depois a direção e depois o controle. E em seguida retomar o planejamento, porque a gente sabe, o processo administrativo ele é cíclico, ele é integrado, então ele não se acaba, né? Mas grava aí então que o planejamento ele é a primeira função administrativa do processo administrativo, beleza? Vamos em frente agora, lembrando aí os conceitos sobre planejamento. Qual é o papel do planejamento? Primeiro ponto, ele é responsável por dar rumo à organização. Então é no planejamento que eu vou definir objetivos e os meios para alcançar esses objetivos. Ponto importante, gente, planejamento não é garantia de sucesso. Vem aqui comigo. Gente, não é porque você fez aí um excelente plano de estudos, por exemplo, que o simples fato de você ter elaborado um plano de estudos vai te tornar aí, vai assegurar com certeza que você vai ser aprovado em concurso. Não assegura, nenhum planejamento assegura êxito no alcance dos objetivos. Aí você me pergunta, pô, entendi, Marcelo, mas então por que a gente faz planejamento então? Porque o planejamento ele aumenta a probabilidade de você e da sua organização de alcançar os objetivos, mas ele não é garantia de sucesso, tá bom? Muitas questõezinhas gostam de fazer essa pegadinha dizendo, olha, ele fez o planejamento, então com certeza ele vai atingir o objetivo. Não, planejamento não é garantia de sucesso, beleza? Outro ponto, né? É um processo dinâmico que pode ser revisado e adaptado conforme as necessidades. Então, gente, planejamento ele não é estático, ou seja, você não elabora o seu planejamento e pronto, acabou. Você tem que estar sempre ajustando, sempre adaptando à medida que você avança na execução desse planejamento. Então, de maneira mais prática, você como curseiro, né? Começou o seu estudo. E aí, começou o seu estudo e começou a perceber que está errando muitas questões de direito administrativo e está gabaritando todas as questões de raciocínio lógico, por exemplo. Então, o seu planejamento era você determinou 2 horas para raciocínio lógico, 2 horas para direito administrativo. Mas como você começou a perceber que em direito administrativo você está errando muito e raciocínio lógico você está gabaritando. O que você pode fazer? Você pode adaptar o seu planejamento. Você bota um pouquinho mais de horas em direito administrativo, onde você identificou uma deficiência e reduz um pouquinho o tempo de raciocínio lógico, porque você viu que com o estudo já está conseguindo gabaritar todas as questões. Então é isso que a gente está falando aqui. O planejamento ele não é estático, ou seja, ele não fica parado aí para sempre, não. Elaborou e acabou? Nada disso. O planejamento ele vai evoluindo, ele vai sendo adaptado ao longo do tempo também. Beleza? Então essas são as características principais aí do planejamento. Olha como isso já foi cobrado em prova, gente. Olha como as bancas organizadoras conceituam o planejamento. O CESP já conceituou o planejamento da seguinte forma. Planejar consiste em definir objetivos e estabelecer os meios adequados para alcançá-los. FCC, planejar significa traçar linhas de ação, conceber um método, estabelecer uma maneira de fazer alguma coisa ou atingir determinado objetivo. FGV,
planejamento é a função da administração responsável pela definição dos objetivos da organização e pela concepção de planos que integram e coordenam as suas atividades. Então, perceba que existem diversas formas de conceituarmos planejamento, mas a essência é sempre a mesma. Eu vou definir objetivos e os meios para alcançar esses objetivos. Eu vou criar linhas de ação, ou seja, vou traçar os meios, né? Vou traçar as estratégias para alcançar o que? Os meus objetivos. Então, diversas formas, né? Eu trouxe aqui essas bancas, mas isso vale para qualquer banca. Por quê? Porque o que você tem que entender é o conceito, tem que entender a essência do planejamento. Definir objetivos e meio para alcançar esses objetivos. Belezinha? Vamos em frente, então, falando agora sobre as etapas do planejamento. Marcelo, entendi o que é planejamento, agora eu quero fazer meu próprio planejamento. O que eu faço? Né? E aí é interessante que você conheça a metodologia proposta lá no livro do Idalberto Cavenato. Né? Então, Idalberto Cavenato ele diz exatamente os passos para você elaborar o seu planejamento. Então, qual é o primeiro passo segundo Idalberto Cavenato? O primeiro passo é definir o seu objetivo, ou seja, o que você quer alcançar com esse planejamento. Então, o primeiro passo aí do planejamento é definir os objetivos que se pretende alcançar. Os objetivos devem ser capazes de demonstrar claramente os resultados desejados e os pontos finais onde se pretende chegar. Então tem que ter muita clareza no seu objetivo. O segundo ponto, a segunda etapa, segundo Idalberto Cavenato, o diagnóstico da situação atual em relação aos objetivos. Deve-se comparar a situação inicial com a situação almejada, a fim de definir claramente o que precisa ser feito. Então, trazendo aí um pouco para a prática, você, concurseiro, o que você vai fazer se você quiser fazer o seu planejamento de aprovação? Primeiro passo, você vai definir o seu objetivo, ou seja, qual é o concurso que eu quero passar, né? Qual é o concurso final ali? Beleza, esse é o seu objetivo. Aí você vai para o segundo momento, para a segunda etapa, você vai fazer o diagnóstico atual. Beleza, eu quero passar, por exemplo, na Receita Federal. Esse é meu objetivo. Ou quero passar na Universidade Federal do Mato Grosso. Beleza, esse é meu objetivo. Quero passar na UFMT, na Universidade Federal do Mato Grosso. Qual é o diagnóstico que você vai fazer? A segunda etapa. Beleza, para passar na Universidade Federal do Mato Grosso, né, eu vou ter que conhecer diversas disciplinas. Então, eu vou ter que ver como é que está meu conhecimento em administração, como é que está meu conhecimento em português, como é que está meu conhecimento raciocínio lógico. Então, eu vou fazer esse diagnóstico, vou avaliar o meu momento atual, né? Porque eu sei que para atingir meu objetivo, ser aprovado no concurso da FMT, eu vou ter que ter um bom conhecimento sobre todas essas disciplinas. Então, eu faço esse diagnóstico. É isso que Idalberto Cavenato coloca aqui como segunda etapa. E aí eu passo para o desenvolvimento de premissas quanto às condições futuras, né? Eu vou elaborar cenários possíveis nos quais as ações executadas e avaliar a influência desses cenários na obtenção dos objetivos definidos. Então trata-se de um exercício de previsão. Você vai tentando adivinhar o que vai acontecer. Então imagine aí, você quer passar lá no concurso da FMT. Aí beleza, entendi meu diagnóstico. Poxa, eu estou aqui muito ruim em português, estou muito ruim em raciocínio lógico, estou indo mais ou menos em administração, comecei a fazer o curso ADM Express, estou evoluindo, né? Então você fez esse diagnóstico. Aí você começa a estabelecer cenários. Beleza, quanto tempo eu vou precisar para chegar bem em cada uma dessas disciplinas? Né? Quando será que vai sair a prova da UFMT, por exemplo? Né? E aí você começa a estabelecer, se a prova demorar 5 meses, dá tempo de eu vencer todo o conteúdo. Né? Eu vou chegar voando na prova. Mas não, vai que você já está no pós-edital. E aí? Agora nesse momento de pós-edital, então o que eu tenho que fazer? Qual é a minha estratégia nesse cenário? Né? Aí você tem que ir adaptando então ao contexto. É isso então que o Idalberto Cavenato chama de terceira etapa. Você desenvolver premissas sobre o que vai acontecer para aí sim você conseguir elaborar as suas estratégias. Definiu então as suas premissas, né? O que pode acontecer no futuro, você analisa as alternativas de ação. Então você vai identificar possibilidades disponíveis para atingir os objetivos traçados. Então você definiu, beleza, eu tenho 5 meses para a prova, né? Ouvi aí, saiu autorização no concurso, tá todo mundo falando que 3, 4 meses, 5 meses é certeza vai sair o edital. Aí você começa a ver as alternativas de ação. Beleza, eu tenho que ficar muito bom em raciocínio lógico. O que eu posso fazer para isso? Eu posso pesquisar aulas no YouTube, né? Posso baixar provas no PCI Concursos, né? Eu posso fazer o curso ali do professor
fulano de tal. Então você começa a avaliar alternativas para atingir aquilo que você definiu já lá na primeira etapa. Nossa, eu defini que eu quero passar no FMT. Para isso eu vi que eu tenho que ficar muito bom em raciocínio lógico. Para ficar muito bom, para chegar nessa situação almejada, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que traçar alternativas para alcançar isso. Então eu vou ter que ver professores, cursos, estabelecer um meio para alcançar essa condição em raciocínio lógico, por exemplo, né? E aí a gente vai para a quinta etapa, que é escolher. Você elaborou todas as alternativas possíveis. Ah, vou estudar pelo YouTube. Ah, vou ver um curso. Ah, vou fazer a assinatura de um cursinho. Então, fez a análise das alternativas. E aí você vai e escolhe uma delas. E por fim, você implanta tudo isso, né? Não adianta planejar tudo maravilhoso se não executar, né? Então você começa a executar o seu planejamento e avaliar os resultados que ele alcançou. Então essas são as etapas do planejamento, segundo o Hidalberto Cavenato, e isso é sim cobrado em provas, né? Então vamos ver aqui uma questão que explorou já esse conhecimento. A questão diz assim: FGV, Osasco, entre as etapas do planejamento tradicional aplicadas a unidades de informação, aquela que implica o conhecimento da realidade e das potencialidades existentes. Gente, qual é a etapa do planejamento? Vimos já as etapas, né? Que você vai buscar entender o que está acontecendo agora. Ou seja, qual é o diagnóstico atual, né? O que está acontecendo agora na realidade. E tudo que pode acontecer. Essa é a etapa que a gente chama de diagnóstico, né, gente? Olha aqui. No diagnóstico a gente vai entender a situação atual e vai entender aonde se quer alcançar, né? Onde se quer chegar, a situação almejada. Então, quando ele fala aqui conhecimento da realidade, ou seja, o que está acontecendo, essa é a etapa de diagnóstico. Então, gabarito, portanto, alternativa B de bola. Mais uma questão, a OCP Maringá Assistente 2017. O planejamento é uma função administrativa. O primeiro passo do planejamento, gente, o primeiro passo do planejamento é o quê? Definir aonde você quer chegar, definir os seus objetivos. Então, de cara, temos o gabarito, consiste na definição de objetivos para a organização. A B diz assim: diz respeito a um olhar especial, mas sem visualizar desafios futuros. Isso está errado, né? Está errado por quê? Porque a gente faz essa análise dos desafios futuros, das premissas, né? Então B está errado. C é ação preventiva, pois haverá a revisão dos objetivos traçados. De fato, o planejamento é sim uma ação preventiva, mas essa não é a primeira etapa, né? Você vai revisar o planejamento depois de você avaliar os resultados que ele alcançou. Então a alternativa C está errada. D é implantar e executar ações randômicas? É implantar o que der na telha de forma randômica? Claro que não, né? Você vai planejar ações coerentes com os objetivos que você quer alcançar. Então D está errada. É a tomada de ações e decisões não contínuas? Também está errado. Por quê? Porque você vai adotar um conjunto de decisões aí consistentes com seus objetivos. Então, são decisões aí contínuas e consonantes, né? Ou seja, uma de acordo com a outra, né? Então, o gabarito é mesmo a alternativa A. Falamos aí sobre etapas do planejamento. Vamos falar agora sobre tipos de planejamento. Gente, esse tópico é muito cobrado em provas. Então, presta muita atenção. Foca aqui na aula, porque isso é muito cobrado em provas, tá bom? Beleza, vamos entender. Já conversamos, né, que uma organização pode ser dividida em 3 pedacinhos, 3 estratos, que a gente chama de níveis administrativos. Quais são os níveis administrativos ou níveis organizacionais? São 3: nível estratégico, nível tático e nível operacional. Então são esses os 3 níveis administrativos. Beleza. Pois bem, eu tenho a função de planejamento sendo realizada em todos esses 3 níveis administrativos. E aí que vem a classificação dos tipos de planejamento. Se eu faço um planejamento no nível estratégico, adivinha só, eu tenho um planejamento estratégico. Se eu faço um planejamento no nível tático ou nível intermediário, adivinha só o que eu tenho? Um planejamento tático. Beleza, e se eu faço um planejamento no nível operacional, no nível ali de execução, eu tenho então um planejamento operacional. Então, de acordo com essa classificação, a depender do nível administrativo, do nível organizacional no qual o planejamento é elaborado, nós vamos ter 3 possibilidades. Ou eu vou ter um planejamento estratégico, ou um planejamento tático, ou um planejamento operacional.
Beleza? Gente, essa classificação é muito cobrada, tá bom? Essa classificação é utilizada para ressaltar características do planejamento de acordo com o nível organizacional. Isso não significa que são planejamentos independentes. Gente, isso também é muito importante, né? Dizer que são cada nível organizacional vai ter seu próprio planejamento, né? Foi isso que a gente viu. Nível estratégico, planejamento estratégico. Nível tático, planejamento tático. Beleza. Só que esses planejamentos, eles estão interrelacionados, né? Então existe aí uma relação entre os planejamentos, eles não são independentes. Por quê? Porque a gente passa ali de um planejamento estratégico, a gente começa no planejamento estratégico, esse planejamento estratégico então é desdobrado em planejamentos táticos entre os departamentos, e aí depois eu detalho mais ainda cada um desses planejamentos táticos em planejamentos operacionais. Então existe aí uma relação entre esses tipos de planejamento, tá bom? É importante que fique bastante claro isso, existe aí uma inter-relação entre os planejamentos, eles não são independentes, tá bom? O planejamento estratégico é o que dá rumo para toda a organização, né? E aos poucos, a partir dele, vão ocorrendo os desdobramentos do planejamento estratégico em planejamentos táticos e operacionais. Então essa é a lógica, foi o que a gente conversou. Primeiro lá, a alta administração, os chefões, o diretor, o CEO da empresa, ele elabora o planejamento estratégico. Beleza, esse planejamento vale para toda a empresa. Aí, a partir desse grande planejamento, desse planejamento estratégico, o gerente de cada setor vai olhar o planejamento. Beleza, isso é o que a empresa quer alcançar, né? Esses são os grandes objetivos de toda a empresa. Beleza, como o meu departamento, aqui o meu setor, o setor pelo qual eu sou responsável, pode contribuir para que toda empresa alcance esse objetivo. Então é isso que é feito. Então no planejamento tático, né, os gerentes eles pensam, poxa, a empresa quer chegar nesse ponto aqui, então como o meu setor vai participar disso? E aí elaboram seus planejamentos táticos a partir daquilo que já foi definido no planejamento estratégico. E por fim, dentro dessa mesma lógica, a gente faz o planejamento operacional detalhando ainda mais aquilo que foi estabelecido no planejamento tático. Então o planejamento tático ele funciona ali como um grande elo entre o planejamento estratégico, aquele planejamento elaborado aí pela alta administração, pela cúpula da administração, e o planejamento mais de execução, o planejamento operacional. Beleza, gente? E aqui a gente chega nessa tabelinha que é extremamente cobrado em provas. Então aqui, ó, muita atenção, bota uma caveira aí grande, bota uma exclamação, um alerta, o que for, para te lembrar dessa tabelinha aqui, que diz as características de cada um dos tipos de planejamento. No nível institucional, também chamado de nível estratégico, vamos ter o planejamento estratégico. Quais são as características de um planejamento estratégico? Ele é mais genérico, ele é mais sintético, então você não detalha muita coisa, você traz aí grandes premissas. Por quê? Porque a orientação é para o longo prazo, você ainda não tem muita clareza, né? Você ali traz grandes diretrizes. Ele é macro-orientado, significa dizer o quê? Significa que ele aborda toda a organização. Então essas são as características do planejamento estratégico. No planejamento tático, nós temos o quê? Mais detalhe, então ele é menos genérico, ele é um pouco mais detalhado, ele enfatiza o médio prazo e aborda cada unidade organizacional, ou seja, cada departamento, né? Essas são as características do planejamento tático. E por fim, temos aqui o planejamento operacional. Esse sim bastante detalhado, bastante analítico, né? Ou seja, ele é bastante minucioso. Por quê? Porque ele já foca ali o curto prazo. Ele é micro-orientado, ou seja, ele enfatiza ali cada operação, cada atividade em separado, tá bom? Então essas são as características, anota isso aí com carinho no seu caderno ou pega lá o material PDF para acompanhar a aula e presta atenção nisso porque isso é muito cobrado, beleza? Gente, falamos aí de uma forma mais geral sobre os tipos de planejamento, agora a gente vai abordar um pouquinho mais, né, com mais detalhe o planejamento estratégico. Por quê? Porque sem sombra de dúvidas, gente, o planejamento estratégico é o mais cobrado em provas, né? Então, vamos lá. O que você tem que saber sobre o planejamento estratégico? Primeira coisa é que ele é elaborado pela alta administração. Quem é a alta administração? São lá os chefões da empresa mesmo. CEO, presidente, né?
dos grandes diretores da empresa. Então, a alta administração são essas pessoas e são eles os responsáveis pela elaboração do planejamento estratégico, esse planejamento aí mais geralzão, que envolve toda a organização. Outra característica importante, é um processo compreensivo, ou seja, envolve toda a organização. Falamos bastante disso, né? Preocupa-se com a adaptação da organização ao ambiente. Então, gente, essa é outra característica muito marcante do planejamento estratégico. É no planejamento estratégico que a empresa olha para fora, ela entende ali o ambiente, a concorrência, a indústria, a inflação, todos os aspectos macroeconômicos, né, são considerados justamente no planejamento estratégico. Olha como é diferente, né? No planejamento tático, o gerente ele já tem ali uma orientação mais interna, ele fica olhando ali para o seu setor particularmente. E aí no nível operacional, isso é ainda mais presente, né? Porque aí o supervisor ele vai ficar olhando só uma tarefa específica, só uma atividade específica. Então esse olhar para o ambiente, para a concorrência, para a indústria, para as políticas públicas que podem afetar a organização, tudo isso é feito dentro do planejamento estratégico. Então falou em ambiente, falou em identificação de oportunidades, falou em identificar ameaças no mercado, tudo isso é considerado dentro do planejamento estratégico, tá bom? Ele busca construção de consenso e aprendizagem organizacional, então ele busca envolver a organização justamente para traçar em conjunto melhores estratégias, né? Para buscar também um aprendizado organizacional. Ele é genérico, ele é sintético e ele é orientado para o longo prazo. Já falamos sobre isso, beleza, gente? Então essas são as características centrais do planejamento estratégico. Dentro da elaboração do planejamento estratégico, gente, a gente tem um documentozinho muito importante, muito interessante também, que é chamado de referencial estratégico. Então, o referencial estratégico ele é uma partezinha do planejamento estratégico. E nesse referencial estratégico, nós vamos definir 4 conceitos importantes para o planejamento, que vão orientar a organização. Primeiro conceito, negócio. Qual é o negócio da empresa? Segundo conceito, qual é a missão da empresa? Terceiro, qual é a visão da empresa? E por fim, quais são os valores da empresa. Então, dentro do planejamento estratégico, tem uma partezinha dele chamada de referencial estratégico, onde a gente vai fazer então a identificação do negócio, da missão, da visão e dos valores. Beleza. Como isso é cobrado em prova, gente? As bancas adoram misturar os conceitos. Ela traz as características de um conceito e diz que é outro conceito. Principalmente gosta de confundir missão com visão. Então ela traz as características de missão, por exemplo, e diz que isso é visão. E aí tenta te confundir. Então você tem que saber as características de cada um dos conceitos do referencial estratégico. E é isso que a gente vai falar agora. O que é o negócio? Quando a gente fala o negócio da empresa, a gente está se referindo ao ramo de atividade no qual a instituição atua. Então indicando o foco dos benefícios que ela irá gerar para a sua clientela. Então, negócio é o ramo de atividades, né? Qual é o mercado, qual é a atividade que a empresa exerce. Então, um exemplo de negócio, qual é o negócio do TCU, Tribunal de Contas da União? É realizar o controle externo da administração pública e da gestão dos recursos públicos federais. Por quê? Porque se você olhar lá na Constituição, o TCU ele é justamente para isso, né? Ele serve para realizar o controle externo da administração pública, ele auxilia no controle externo da administração pública. Então, esse é o negócio dele, esse é o ramo de atividade. Se a gente fosse fazer uma análise, qual é o negócio de uma barbearia? Qual é o negócio de uma barbearia? Fazer serviços ali de barbearia, né? Então, é o ramo de atividade. Serviços de outra empresa aqui, direção concursos, o cursinho. Qual é o negócio de direção concurso? É educação ali no nicho de concursos públicos. Então, qual é o negócio da empresa? É o ramo de atividades, é o mercado no qual ela atua. Beleza? Esse é o negócio. E aí, outro conceito, esse ainda mais cobrado, é a missão. O que é missão, gente? Missão é a expressão da essência da entidade, de seus propósitos ou, mais precisamente, da sua própria razão de existir. Então, quando a gente fala em missão da empresa, a gente está dizendo para que essa empresa ela foi criada, qual a razão de existência da empresa. Então, grave essa expressão, razão de existência, tá?
Então, missão tem que se dizer exatamente por que essa empresa foi criada, qual é a grande missão dela, né? Temos aqui alguns exemplos para deixar isso mais claro. Ó. A missão do Banco do Brasil é ser um banco de mercado competitivo e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto à sociedade. Então, para que o Banco do Brasil existe? Para ser um banco de mercado, né? Ser competitivo, ser rentável, atuar com espírito público. Então revela aí aquilo que o Banco do Brasil é, ou seja, a essência ali do Banco do Brasil. Outro exemplo de missão. A missão da Controladoria Geral da União, CGU, é promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública, a prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. Então, para que a CGU existe? Para promover o aperfeiçoamento e transparência da gestão. Então, a missão é isso, gente. Ela vai revelar a essência, a razão de existir daquela empresa, daquele órgão público, tá bom? Então, grava aí, missão, razão de existir. Aquilo que a organização já é, a essência dela, tá bom? É diferente do conceito de visão. Então, muita atenção, gente, porque as bancas gostam de misturar esses dois. O que é visão? A visão, ela traduz uma imagem de futuro ideal, construída a partir do consenso dos membros de uma organização. Então, de maneira mais prática, quando eu falo em visão, eu estou dizendo o que a organização quer ser, ou seja, como ela se vê no futuro, qual é o futuro que ela idealiza, ou seja, aonde ela quer chegar. Então, de novo, visão é uma visão de futuro, um futuro idealizado, ou seja, um futuro aí almejado pelos gestores daquela organização. Então, de novo, comparando, porque isso é muito cobrado. Missão, o que a organização é, a razão de existência dela, ou seja, tem um foco aí mais no presente. Visão é o que a organização quer alcançar, como ela se vê no futuro, é aquele futuro mais idealizado. Então, missão, um foco mais no presente, na essência, visão, um foco mais no futuro, aonde a organização quer chegar. Beleza? Grava isso porque é muito cobrado mesmo, gente. E aí vamos falar do conceito de valores. Os valores são os conjuntos de princípios e crenças fundamentais de uma empresa. Fornecem sustentação na tomada de decisão e na elaboração de políticas organizacionais. Então são os princípios, são as crenças da empresa. Alguns exemplos aqui de valores da Coca-Cola. Integridade. Ser íntegro significa ser verdadeiro, dizer o que pensamos, fazer o que dizemos e agir corretamente. Outro valor da Coca-Cola, liderança. Como líderes, precisamos ter a coragem de construir um futuro melhor. Meta que será alcançada fazendo a diferença como empresa global, com decisões e inspiração certas, influenciando aqueles com quem nos relacionamos. Outro valor, paixão. Outro valor, diversidade. Então, o que são os valores? São os princípios, são as crenças fundamentais de uma empresa. E por que são importantes, né? Porque é importante que a empresa constitua valores, porque ela está dizendo, tanto para os seus empregados, quanto para a sociedade, de modo geral, o que ela valoriza, né? Quando ela estiver diante de uma situação, quais são os princípios, quais vão ser os valores, as crenças que ela vai utilizar para tomar uma decisão. Então, é por isso que a gente define valor. Então, conceituando, sintetizando aqui tudo bonitinho, tira um print ou olha lá no nosso PDF, esse mapinha mental, porque ele vai te ajudar demais. Negócio, ramo de atividade, missão, razão de existir da organização, visão, imagem de um futuro ideal, valor, princípios e crenças fundamentais de uma empresa. Sem mais delongas, vamos aqui para uma questão, vamos praticar. FCC, Prefeitura de Recife, analista 2019. Considera que uma entidade integrante da administração municipal tenha contratado uma consultoria especializada para apoiar a implementação de planejamento estratégico para o horizonte dos próximos 5 anos. Uma das primeiras etapas abordadas foi a relativa à visão, gente, visão da entidade. O que é a visão? Visão é aonde a organização quer chegar, aquele futuro idealizado, né? Então vamos analisar as alternativas. A alternativa A diz assim: identificar a própria razão de ser da entidade. A própria razão de ser da entidade corresponde ao conceito de missão e não conceito de visão. Então, A está errada. Vamos ver a B. Traduzir o consenso dos membros da entidade sobre o futuro que se deseja, definindo como a organização pretende ser reconhecida pela sociedade. Gente, é exatamente isso. Visão é o quê? É o futuro idealizado, ou seja, como a organização quer ser vista no futuro, né? Aonde ela quer chegar.
Então, gabarito B de bola. Vamos continuar analisando. Alternativa C, fazer projeções dos cenários interno e externo em que a entidade atua, identificando ações adequadas para cada uma das situações contingentes. Gente, elaboração aqui de cenários, né, é uma das etapas lá do planejamento. Se você lembrar que a gente falou sobre essa etapa, né? Você criar premissas sobre o futuro, o que vai acontecer. Inclusive tem uma metodologia própria chamada de planejamento por meio de cenários, que é justamente você elaborar cenários aí para criar o seu planejamento. Não é sobre isso que o enunciado está tratando, né? O enunciado está falando sobre o conceito de visão e não sobre o conceito de planejamento baseado em cenários. Por isso, a alternativa C está errada, né? Vamos ver a alternativa D. Mensurar os princípios, crenças e padrões que orientam a atuação da entidade, o comportamento de seus membros. Princípios, crenças e padrões, gente, são os valores da organização e não o conceito de visão. Então, D também está errada. Vamos ver a alternativa E. Identificar os pontos fortes e fracos da organização através do diagnóstico interno, bem como as ameaças e oportunidades existentes no ambiente externo. Não é isso. Essa alternativa está falando sobre uma ferramenta chamada de análise SWOT, tá? Matriz SWOT ou análise SWOT. Não corresponde ao conceito de visão, então o gabarito é mesmo a alternativa B de bola. Mais uma questão, FGV, Assembleia de Rondônia, assistente 2018. Na elaboração do planejamento estratégico de órgão público, os responsáveis pela condução do trabalho estão desempenhando atividade conhecida como definição da visão. Assinale a opção que representa a característica dessa etapa. Gente, mais uma questão aí sobre o conceito de visão. O que é visão? Futuro idealizado. Então vamos ver. Alternativa A. Apresentação dos princípios e crenças? Não, princípios e crenças são os valores. B. Panoramas dos desafios e oportunidades vigentes do setor? Não, isso aqui é a etapa de diagnóstico. Muitas vezes é realizada pelaquela matriz que a gente conversou, né? Falou um pouquinho sobre matriz SWOT. Não é isso, então, a B. C. Exposição das forças e fraquezas? Também não é isso. Isso também é visto na matriz SWOT, lá no diagnóstico. Não é o conceito de visão. D. Declaração da posição almejada pelo órgão do futuro, ou seja, aonde o órgão quer chegar, posição almejada, posição desejada no futuro. É exatamente isso que corresponde ao conceito de visão. Vamos ver a E. Descrição da razão da existência do órgão. Razão da existência, a gente sabe que é o conceito de missão e não o conceito de visão. Gabarito é mesmo a alternativa D de dado. Gente, então a gente faz uma pausa aqui, respira um pouco, bebe uma água e volta que eu já estou te esperando no nosso próximo bloco.